E aí, pessoal, saiu a lista de relacionados do Grêmio para o enfrentamento contra o Flamengo. Vamos falar de semelhanças e de um mano a mano entre Grêmio e Flamengo para você entender como esse jogo vai ser bem diferente do último. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes este recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta um computador ou um celular com internet para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos. O curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Portanto, clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje mesmo. Gente, o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou a lista de relacionados para o enfrentamento de amanhã, 20h30, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, 20h30, o último jogo da rodada de domingo. O Grêmio precisando muito do resultado e tem nessa partida uma chance de ouro de tentar dar uma levantada na moral, muito derrubada pelas derrotas contra o próprio Flamengo. Desde os 4-0, aquilo machucou a gente, e o 2-0 da última quarta-feira terminou com a nossa autoestima e nós precisamos reverter rapidamente esse resultado. Vou colocar a lista aqui, depois eu vou falar também do time do Flamengo escalado para amanhã, que a gente buscou essa informação, para relacionar com vocês as semelhanças e as diferenças, sobretudo do último confronto. E você vai entender que a situação está um pouco diferente do que a gente pode imaginar e como que a gente pode sim encarar a partida. Vamos lá. Goleiros relacionados: Breno, Felipe e Gabriel Chapecó. Até aí nenhuma surpresa, mais uma vez valorizando o Felipe, que é goleiro do time de transição, que tem trabalhado muito bem e que ganha espaço. Vai ganhando espaço, com certeza o futuro passa por Felipe, é ótimo goleiro. Os laterais: Rafinha, Wanderson pelo lado direito, Cortez e Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. Lembrando, Rafinha deve ser o lateral esquerdo titular. Para ver a dificuldade que a gente tem com os laterais do Grêmio. Na zaga, Walter Kahneman, Paulo Miranda, Tonhão e Juan. Juan relacionado, Juan é titular pelo lado direito da defesa do Grêmio, voltando Paulo Miranda para a reserva. Volantes: Fernando Henrique, Sarará, Lucas Silva, Thiago Santos e Vija Sante. Quem parece definitivamente estar fora dos planos do Grêmio é o Darlan. Darlan não aparece mais em lista nenhuma. Esteve na lista, se falou até na possibilidade de jogar no último jogo contra o Flamengo, sequer na lista está. Os meias relacionados, nós temos Jonathan Robert, Campas e Jean-Pierre. Lembrando que a tendência é que nenhum dos três meias que foram relacionados vão começar a partida. Depois a gente vai até começar a projetar o time do Grêmio, porque eu tenho uma ideia já há algum tempo, vocês que me acompanham sabem disso. Nós temos também para o ataque Alisson, Borja, Diego Souza, Ferreira e Léo Pereira. Esses os relacionados do Grêmio para o jogo. Se a gente quiser projetar um time, eu projetaria com o seguinte: Chapecó, Wanderson, Juan, Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Vija Sante e Lucas Silva, Alisson, Borja e Ferreira. Esse é o time que eu projeto. E aí a curiosidade: o Breno volta para o banco, o Rafinha sai da lateral direita e vai para a lateral esquerda, o Paulo Miranda volta para o banco, o Kahneman confirma. No meio-campo, Fernando Henrique volta para o banco, Sarará volta para o banco. E aí o Vija Sante confirma, jogou também lá. No ataque, o ataque foi Léo Pereira, Jonathan Robert e Borja. Só Borja joga. Ou seja, um Grêmio muito diferente da última quarta-feira, o 2-0 lá no fim do jogo, aquele 2-0 do pênalti do Rodrigues e depois do gol do Pedro bem no finalzinho do jogo. Já o Flamengo, a projeção de time do Flamengo é Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e René. Rodrigo Caio atuou aquele dia, René atuou aquele dia. Isla não, Diego Alves não e Gustavo Henrique entrou só no segundo tempo.
O meio-campo abre com William Arão e Andréas Pereira. Andréas Pereira atuou aquele dia, o William Arão não. E do meio para frente, olha a curiosidade. Vitinho, Everton Ribeiro, Mikael e Gabigol. Exatamente o quarteto ofensivo do Flamengo no primeiro jogo. Ou no caso, no primeiro jogo da semana, né? O jogo que foi realizado lá no Rio de Janeiro, o jogo de volta da Copa do Brasil. Um Grêmio completamente diferente contra um Flamengo não tão diferente. Quando a gente joga as semelhanças e diferenças deste enfrentamento, é que a gente se dá conta que o ambiente pode ser muito, mas muito diferente. Porque quando o Luiz Felipe deu aquela entrevista coletiva no pós-jogo lá e disse o seguinte: nós entendemos basicamente como o Flamengo vai jogar e nós vamos ter uma estratégia ainda melhor no jogo de domingo, todos ficaram, pô, lá vem o Filipão não viu o que aconteceu no jogo, os times são diferentes. O Filipão já tinha a ideia de que o Flamengo não poderia contar com o Bruno Henrique, não poderia contar com a Arrascaeta, não teria Felipe Luiz, não teria o próprio Diego no meio-campo. O Filipão, quando viu a escalação ali, sabia que o Flamengo iria apresentar praticamente a mesma equipe nos dois jogos. Lembrando que o Flamengo já também tem a atenção voltada para o jogo da Libertadores no meio de semana. Então também uma questão de foco e de risco para jogadores. A informação que vem do Rio é que o Bruno Henrique e o Arrascaeta devem estar em campo no enfrentamento contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, o que tira de fato esses jogadores do enfrentamento contra o Grêmio. Eu estou dizendo que o Grêmio é favorito? Claro que não. Eu estou dizendo apenas que o Grêmio começa o enfrentamento ou a análise de um enfrentamento contra o Flamengo, entendendo aquele Flamengo que jogou contra o Grêmio ser o mesmo ou praticamente a estratégia ofensiva daquele Flamengo, ela vai se repetir contra esses jogadores que aí sim são completamente diferentes no caso do Grêmio. O Grêmio, os dois extremas são completamente diferentes, o meio-campo tem acréscimos diferentes. Aí vai se ter uma ideia das dúvidas do Grêmio, e eu tenho algumas. O que se fala nos bastidores? A possibilidade do Sarará jogar. Gostaram demais do Sarará. A outra é Breno continuar no gol com o Chapecó voltando para o banco de reservas. Essas são as dúvidas. Tirando isso, não tem dúvida. O Campaz pode ir para o jogo? O Filipão já disse que não. O Jean-Pierre voltaria a atuar? Não acredito. Então, o que se fala é exatamente essa relação. Um Grêmio muito diferente e um Flamengo nem tão diferente assim. Porque se falou muito no jogo de reservas aquele dia e pela escalação que está sendo colocada não tem nada de reserva naquele dia e não tem hoje. No caso do jogo de amanhã contra o Flamengo. Portanto, as relações se colocam, as coisas se colocam, as situações se colocam e nós vamos para o enfrentamento. Nós voltamos aí, hoje vamos falar também do Sub-20, mas tá posto, a lista é essa e o Grêmio tá praticamente definido para o enfrentamento contra o Flamengo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.